A primeira derrota de 2025 começou a hora do Atlético e vocês sabem, na vitória ou na derrota estamos aqui presentes para falar do nosso furacão. Atlético perdeu por 1-0 para o Azures lá de Pato Branco, então vamos avaliar. Então já deixe seu like e já se inscreva no nosso canal. Aqui o canal Hora do Jogo tem bastante conteúdo sobre o mundo esportivo como um todo, mas tem sempre aqui o programa, o quadro Hora do Atlético e também o quadro dentro do nosso programa Hora do Jogo, que é todas as segundas. Então, todo pós-jogo e toda segunda-feira a gente está comentando bastante sobre o nosso Furacão. E o que falar de um jogo onde o Atlético martelou, pressionou, criou jogadas, mas simplesmente é muita chance perdida e a bola não entrou. Quando o adversário teve a chance, foi game over e foi um senhor golaço. Uma jogada invertida da direita para a esquerda, depois o jogador corta e chuta no canto do Mikael sem defesa alguma. Então, a equipe do Azures criou ali algumas chances, mas muito poucas, e teve ali nessa jogada, nessa inversão de bola ali, seu grande momento do jogo, que é o momento do gol. Depois, apenas buscou ali mais se defender. A equipe não foi do Azures não foi tão ativa. Foi um jogo de domínio muito da posse de bola para o Atlético, mas sem aquele bendito último passe, sem aquele bendita finalização que de fato define o jogo. Mas então, vamos falar desse time do Atlético como um todo, além de dar os parabéns para o Azures, que fez um grande jogo. A gente já sabia que o Azures seria difícil, porque todo jogo que é fora de casa e é lá, é sempre empate, derrota, vitória magra, porque é uma equipe que sabe vender muito a ideia do seu estádio. É um time que sabe fazer com que o estádio Os Pioneiros seja um estádio difícil de se jogar contra, né? Então, até natural que aconteça isso. Vou colocar aqui na tela para vocês a nossa escalação, para a gente falar um pouquinho, peça por peça, como foi esse jogo. Começando com o Mikael. Na minha visão, o Mikael faz um bom jogo, mas ele sofre no bendito lance ali do gol, que ele não teve culpa nenhuma, mas que pega ele num contrapé que acaba dificultando. Léo faz um jogo bem ok. Ali, a expectativa nossa com o Léo não era uma expectativa tão alta, honestamente, mas ele vem fazendo jogos bem tranquilos, jogos bem ok, e eu acho que ele tem potencial. Acho que pode agregar sem dúvida, sim. Putz, agora Beleze. Primeira crítica 2025. Beleze tá tendo a oportunidade de ser o titular, tá tendo a oportunidade de ser a peça de confiança ali para esse lugar que já passou ali alguns outros jogadores nas últimas temporadas, teve o Thiago Heleno, teve um Kaique Rocha, ele teve essa chance, mas por enquanto Beleze oscilando muito, faz jogos muito bons, jogos muito ruins, jogos muito bons, jogos muito ruins, e o jogo de hoje não foi um jogo bom do Beleze, tem que parar de oscilar um pouco para pensar em se estabilizar como titular, né? Fernando mostrou nesses últimos jogos o porquê que o Esquivel era o titular. Não que o Fernando seja, meu Deus, é um mau jogador, ele não consegue contribuir para o time. Ele consegue, só que se a gente está pensando em uma Série B, até numa Série A, Fernando ainda não convence, não tem aquela estabilidade, não é um jogador que a gente pode esperar que vai jogar tão bem. Então, se confirmar a saída do Esquivel mesmo para o River Plate, eu já viria para os próximos jogos com o Léo Derek para ver. Por quê? Um jogador jovem, se ele conseguir jogar a mesma coisa que o Fernando, tem margem de crescimento. Então, ele pode ali ter uma melhoria, pode ter um desenvolvimento um pouco melhor. O Fernando, eu sinceramente não vejo tanto, apesar do Fernando não ser um jogador velho, mas sei lá, essas oscilações não me deixam tão confiante quanto a ele. Hayden Palacios. Hayden, ele é um jogador que apoia muito bem, um jogador de muita velocidade, é um cara que contribui ofensivamente.
mas defensivamente ele me assusta um pouco, porque ele deixa muito buraco. É um jogador que ele é melhor do que os laterais direitos que a gente tinha, tanto que na última temporada a melhor opção da lateral direita era o Eric, improvisado, então não tem no momento ali no elenco alguém que jogue mais bola do que ele. Acho que o Dudu pode ser um grande competidor para ele, mas por enquanto ele é titular e ele tem também a sua margem de crescimento. Vamos ver como vai ser o Dudu, né? Que o Dudu ele só entrou hoje na segunda etapa e não fez assim grandes participações no jogo para a gente poder comentar mais, né? Mas é uma disputa legal. Raul, para mim, Raul vem sendo o melhor jogador do Atlético até agora nesses 3 jogos. Gostando muito da forma como que ele tá jogando, sendo ali um camisa 8, às vezes um camisa 5, mas com boa chegada na frente. O jogador de passe qualificado também tá contribuindo. Filipinho também tô gostando dele. Acho que isso revela até que ele deveria ter sido mais utilizado no ano passado. Então, vejo o Filipinho como uma ótima opção. Bruno Zapelli. Bruno Zapelli fez um ótimo jogo. Teve até uma jogada dele de bicicleta que foi muito bonita, mas ali foi mérito do goleiro, né? Fechou certinho. Mas Zapelli é sempre aquela oscilação. Ao mesmo tempo que eu tô empolgado vendo um Zapelli jogando bem, um Zapelli sendo participativo no jogo, também não dá para esquecer das oscilações dele. Não dá para ficar só tranquilo e confiar, porque ele é um jogador que às vezes faz jogos muito bons, jogos muito ruins. É um jogador que às vezes cria muitas jogadas, às vezes peca demais no último passe. Então, vou aguardar mais para elogiar ou criticar o Zapelli. Ele vem bem, mas eu não vou cair nessa de elogiar ou criticar ele nesse momento, porque ele já foi melhor do que ele está sendo agora e ele já foi bem pior do que ele foi agora. Então, é um jogador que eu vou esperar ainda para falar. Luiz Fernando fez um jogo bem ok, fez um jogo ali bem bacana. Poderia ter aproveitado um pouco mais as oportunidades quando teve a bola no pé? Sim, acho que, sem dúvidas, o Luiz Fernando pode ser um pouquinho mais para frente, para ser um jogador mais definidor de jogada. Ele pode finalizar mais as jogadas. Então, eu gostaria de ver o Luiz Fernando um pouquinho mais agressivo no jogo, apesar de achar que ele está jogando bem. Então é legal, mas tem margem ali para crescimento. João Cruz. Pela falta de opção, eu vejo que o João Cruz, no momento, está sendo meio ferrado, porque ele é um jogador talentoso, ele é um jogador que deveria estar sendo titular, mas como meia. Ali, ao lado do Zapelli, ou no lugar do Zapelli, não como ponta. João Cruz não é ponta. Ele se esforça, ele tenta fazer ali, mas não é a função dele. Até nos últimos horas do Atlético eu elogiei que ele veio jogando muito bem, mas é nítido que ele faz um esforço ou ele faz uma dedicação ali muito além daquilo que ele poderia e que é o melhor para ele, que é ser um jogador mais centralizado, é um jogador ali mais de meio campo e não de ataque. Então, gosto de ver o João Cruz em campo, é só favorável que ele continue tendo titularidade, tendo minutagem, mas não como ponta. Talvez eu veria até a possibilidade de sacar o Zapelli em algum dos próximos jogos, vir com o João Cruz como titular e trazer algum dos pontas da base para ver no que vai dar ali pela ponta direita. E o 9 demorou para eu criticar ele, demorou para eu falar dele, mas Lucas Diorio. Diorio que fez um jogo muito bom contra o Paraná, fez jogo muito bom contra o Rio Branco, mas hoje perdeu chances claríssimas. É uma dificuldade grande, porque seguiu a oscilação. Eu até comentei que no último hora do Atlético que a posição de centroavante estava em aberto porque ele vinha melhorando. E agora tá mais em aberto ainda com esse jogo ruim dele, porque o substituto dele na partida, o Matheus Babi, também não joga bem. Então, eu não descarto Allan Kardec, assim que tiver condições, pegar essa titularidade. Não descarto Mastriani quando retornar, pegar a titularidade. E eu não descartaria até Pablo ser reintegrado e vir como titular. Porque nenhum dos centroavantes está sendo
muito regular. Tá, o Diório fez um ótimo jogo contra o Paraná e contra o Rio Branco. Hoje jogou mal. Ah, vamos colocar o Babi, que também fez um jogo legal contra o Rio Branco. Também não agregou tanto. Então, essas oscilações deixam meio que a posição em aberto. Não gostei do jogo do Diório, mas vamos aguardar para ver se ele consegue dar uma melhoradinha. Para o Paranaense, ele ainda é suficiente. Mas pensando em Série B, não é nenhuma peça que eu manteria. Acho que, para mim, olhando Série B, é Mastriani e Allan Kardec, se não buscar um cara mais jovem ali dentro da própria base. Os que entraram ao longo do jogo, Dudu teve pouca minutagem, então não dá pra gente falar muito, mas igual eu falei, ele vai entrar na disputa com o Hayden para ver quem vai ser titular dessa lateral direita. Matheus Babi entrou ao longo do jogo, não fez um jogo tão bom, não vi ele sendo tão participativo. Ele tinha a oportunidade de, no jogo de hoje, sei lá, marca um gol, faz uma grande jogada que garantisse uma titularidade dele pro próximo jogo. Mas não aproveitou bem a chance que teve. Então, segue a indefinição. Léo Derek. Léo Derek entrou no jogo e, apesar da pouca minutagem, conseguiu jogar ali tão bem quanto o Fernando. Conseguiu agregar. Eu gostaria seriamente de Léo Derek titular no próximo jogo, para ver o que vai ser. Porque talvez a gente tenha um lateral esquerdo bom, um lateral esquerdo que pode agregar, que simplesmente está ali como uma opção, transitando entre base e titular, quando pode ser de fato um titular pensando em uma disputa de Série B. O Falcão. Falcão, o que eu vi dele, gostei, até um jogador que é nítido que ainda está se adaptando, mas é um cara que agrega para o meio campo. É aquela história, não esperem dele um craque, mas esperem um jogador consistente, que joga ali com a sua qualidade, e não é um. É aquela história, não é um jogador protagonista, é muito mais um operário, mas é um operário com qualidade, que pode contribuir sim, mas teve pouca minutagem, então é até difícil para a gente falar. E, para mim, a grande revelação do jogo, vou dizer, foi Isaac. O Isaac fez o jogo ali entrando no lugar do João Cruz, e que moleque bom, velho. Que moleque que gosta de jogar para cima, jogador ofensivo. Ele fez uma excelente jogada cortando para a direita e chutando no travessão. Então, gostei do Isaac jogando para cima, sendo uma peça importante dentro ali do jogo. E teve seus minutinhos, mas mostrou ali que pode ser utilizado. Vamos ver, claro, não vamos colocar uma expectativa tão alta, tipo, vai ser o titular ali da ponta direita. Acho que ainda tem que dar uma olhada no mercado em busca do titular, né? Principalmente com a oficialização da saída do Coelho, mas me deixou um certo ponto otimista. Galera, pensando para o próximo jogo o Furacão enfrenta o Operário na quarta, com um clássico Atletiba no sábado, mando do rival. Então, eu até, olhando o time ali, pensando nas possibilidades, eu imagino que não é o que o Barbieri vai fazer, que ele é muito mais um técnico de manutenção de time, ele gosta de ter aquele time titular base, mas eu veria com algumas mudanças pensando esse jogo. Talvez eu viria com Matheus Gamarra na defesa, ali para ver como iria ser, com o Dudu sendo titular na direita, com o Léo Derek, daria um pouco mais de minutagem para o Falcão ali como um titular. Talvez colocaria o Chiquete em campo. Talvez também o Isaac. Faria um time um pouquinho modificado pensando nesse jogo contra o Operário. E para aproveitar realmente as opções que temos. Até porque a gente sabe, clássico vai ir os grandes nomes. Vai ir os principais jogadores, vai vir aqueles que são os protagonistas mirando o clássico Atletiba de sábado. Então, eu iria um time um pouquinho modificado para esse jogo contra o Operário. Além de ser um pré-clássico, é um importante momento ali para a gente ver o que os jovens do Furacão podem entregar. Mas é isso, galera. Deixem o like de vocês, deixem também ali o comentário, o que vocês acharam do jogo. Vocês podem perceber que hoje eu não tô tão pessimista. Chateado que a gente perdeu, evidentemente, mas não tão pessimista. E como é que estão vocês? Já estão full pistola? Já estão tacando
porrada na parede, já estão dando marretada na televisão. Mas comentem aí o que vocês acharam do jogo, se inscrevam no canal e deixa o like. Até mais.